Vamos fazer o cálculo da nossa vida? Pensa comigo, quanto da sua vida já foi? Quanto você já viveu? Quanto da sua vida, mais ou menos, quanto falta para você viver? E agora, sobre quanto você já viveu. Quanto do que você já viveu foi consciente, né? Porque quando você é criança, quando você é um bebê, quando você é jovem, você não tem consciência. Então você não vai se lembrar e você não vai ter tido o controle da sua vida durante aquela época, né? Então, quanto do que você viveu foi você que tinha o controle, você que era responsável por si mesmo, quanto do que você já viveu, você tinha consciência do que você estava fazendo e fazia as coisas porque você mesmo queria fazer. De acordo com quanto você já viveu e quanto do que você já viveu era consciente, né? Você fez de propósito. Quanto você se orgulha e quanto você se arrepende? Entendendo quanto do quanto você já viveu, quanto você se orgulha e quanto você se arrepende, do que você se orgulha, do que você se arrepende, como que a gente pode fazer para na nossa vida a gente aumentar a quantidade de coisas das quais a gente se orgulha e diminuir a quantidade de coisas das quais a gente se arrepende, né? Porque quando a gente se torna adultos, a gente tem sempre uma linha padrão, uma linha que a sociedade nos impõe pra gente seguir. E se a gente sair dessa linha, a gente tá errado, a gente vai sofrer por ter saído dessa linha e vai fracassar, porque as pessoas que saíram dessa linha e conquistaram alguma coisa e foram pessoas grandiosas e construíram empresas e conseguiram ficar ricas e por aí vai, ter uma vida boa, né? Essas pessoas são diferentes. A gente não é tão bom quanto elas, a gente não tem o mesmo conhecimento que elas. Elas são melhores do que a gente e por isso elas conseguiram e a gente não vai conseguir. Se você tenta fazer qualquer coisa fora da linha padrão, o que seria essa linha padrão? Eu acho que eu não precisaria dizer, mas é você ir para a escola, fazer uma faculdade, fazer essa faculdade pensando no dinheiro, arrumar um emprego de acordo com o dinheiro que você vai receber e viver essa vida para sempre. Uma vida medíocre, basicamente uma vida como todo mundo vive. E o que seria sair da linha, né? Sair da linha seria você criar uma empresa, querer construir o seu próprio negócio, querer criar alguma coisa, ser artista, ser músico, coisas que são fora do padrão, fora da linha básica, né? E aí, quando você tenta fazer alguma coisa fora dessa linha, as pessoas vão sempre te dizer que você não vai conseguir, porque todos os que já conseguiram são diferentes, eles são mais inteligentes, eles tiveram mais oportunidades e por aí vai, né? Então você sempre vai ser criticado por você tentar sair dessa linha básica que todo mundo vive e todo mundo é imposto a viver, né? Qual que é a frase do Steve Jobs que tem relação com isso? Ele disse que você vai perceber em algum momento da sua vida que tudo aquilo que você chama de vida, tudo aquilo que você usa na sua vida foi criado, foi inventado por pessoas não mais inteligentes do que você. E você pode mudar. Quando você perceber isso, você pode mudar. Você pode influenciar, você pode criar algo e inventar algo que faça parte da vida das pessoas, alguma coisa que ajude os outros. Então essa frase dele é muito importante quando a gente pensa assim que se a gente sair da linha, a gente vai fracassar e vai ser um problema, né? Porque quando você percebe que tudo que foi criado não por pessoas muito mais inteligentes do que você, mas sim por pessoas que são tão inteligentes quanto você, só que foram pessoas que fizeram, sabe? Que foram lá, acreditaram e não ouviram a opinião dos outros e fizeram o que tinham que fazer e o que acreditavam que era possível e fizeram ser possível, né? Aí o que me veio na cabeça também? O que você prefere, tá? O que você prefere? O fracasso? Tentar alguma coisa, fracassar, tentar de novo até você conseguir? Ou a sensação de lá no final da sua vida, de lá no futuro, você perceber que você desperdiçou o seu tempo e desperdiçou sua vida porque você tinha a capacidade, você tinha a oportunidade de tentar fazer aquilo, de tentar realizar o seu sonho, só que você não fez porque alguém disse que você não ia conseguir, porque alguém disse que era difícil e era impossível de você conseguir. Eu tenho isso muito na minha cabeça, por quê? Porque durante a minha infância, para fazer esse vídeo aqui, eu fui buscar a minha infância, né? Fui tentar pensar o que eu poderia fazer e como foi a minha vida para que eu pudesse avaliar o que eu fiz de certo e o que eu fiz de errado, né?
Aí beleza, enquanto eu tava lá pensando sobre a minha vida, sobre o que eu tinha feito e tal, eu percebi que a minha vida foi muito baseada nos outros. Eu sempre me adaptava, eu sempre fui muito... Porque o que aconteceu? Na minha vida eu fui muito ignorado, muito desconsiderado. No meu crescimento, no meu desenvolvimento, as pessoas me ignoravam muito. A minha opinião não tinha muito valor. Até hoje isso acontece muito na minha família. A minha opinião não tem muito valor, não tem muita consideração, né? Pelo fato de eu ter sido muito ignorado, o que eu fazia? Eu sempre me adaptava às pessoas, ao meu ambiente. E eu não tô falando sobre aquela frase do que o ambiente te molda, não. Eu sempre fazia e agia e falava de acordo com o que as pessoas estavam no meu redor. Se alguém ali falava alguma coisa que eu não concordava, eu fingia concordar com ela só pra não me incomodar e só pra não ser ignorado, só pra não ser, entendeu? Sempre pra me encaixar naquela situação. Então, dentro de casa eu era uma pessoa, na escola eu era uma outra pessoa e sozinho comigo mesmo eu era uma outra pessoa. Só que, independente da situação, se eu tava com a minha família, se eu tava na escola, eu sempre me encaixava na situação, só que dentro da minha cabeça eu sempre tava me questionando por que essa pessoa fala desse jeito, por que essa pessoa é tão babaca, por que essa pessoa pensa desse jeito, por que ela faz essas coisas. Foi a minha vida inteira me adaptando, me encaixando em certas situações, só que dentro da minha cabeça eu sempre questionava por que essa pessoa é desse jeito, por que essa pessoa faz essas coisas. E aí com isso... Eu fui crescendo e fui pensando desse jeito e fui sempre sendo moldado pelas opiniões dos outros. E aí, quando eu fui avaliar fui fazer esse cálculo da minha vida, de quanto que eu vivi foi consciente, foi do que eu queria, foi fazendo o que eu pensava, eu percebi que a minha vida começou a ser controlada por mim mesmo e ser pensada por mim mesmo a partir dos meus 18 anos. Onde eu comecei a perceber que eu fazia isso e aí eu comecei a impor o que eu acreditava. Só que pelo fato de eu ter sido desde criança moldado pelos outros e sendo de acordo com os outros, quando eu comecei a fazer isso as pessoas começaram a achar estranho, a achar diferente, entende? E aí eu percebi que a minha vida foi inteira dispersada, foi inteira só moldada pelos outros. E aí quando eu fui fazer esse cálculo do que eu vivi, do que eu já pensei... E aí uma pergunta foi, qual era o meu sonho de criança? O que eu queria ser? E eu não queria nada, porque eu sempre estava moldado pelo outro, eu não tinha um sonho meu de criança. Sabe aquele sonho normal que toda criança tem um sonho de ir pra lua, de ser um astronauta, de ser artista, de ser... Eu nunca tive esse sonho. Muito louco isso. Eu fui tentar pensar nos meus pensamentos, o que eu pensava, o que eu gostava de fazer, qual era o meu sonho e tal. Eu não conseguia lembrar de nada, cara. E aí, esses dias ontem até, eu vi um vídeo do Dylan falando sobre a infância dele, sobre o fato de que ele só lembra de 3 anos pra cá. Ele não lembra de nada 3 anos antes disso. E aí o psiquiatra lá, ele disse que o psiquiatra falou assim, não é porque você não lembra, é porque você não registrou. E aí ele gerou essa reflexão na minha cabeça, que não é que eu não lembro das coisas, é que como eu estava sempre sendo moldado pelo outro, eu pensava sempre no outro, pensava no que eu poderia dizer, no que eu poderia fazer, e eu não pensava em mim, eu não pensava no que eu queria, no que eu gostava e tal, entende? E aí, quando eu fui pensar na minha infância, o que eu lembrei? Eu lembrei que eu jogava videogame e que eu assistia desenho e filme, só isso. Não lembrei de nenhum pensamento que eu tinha, de nada que eu gostava de fazer, além disso, né? Além de assistir desenho e jogar videogame. Só, cara. Toda a minha vida foi moldada pelo outro. Então, o meu cálculo de vida ainda é pior, porque eu tenho 20 anos, só teve 2 anos da minha vida que foi consciente, foi eu fazendo o que eu queria, foi eu pensando no que eu gostava. Então, o meu cálculo tá muito curto ainda. E aí meu cérebro explodiu assim, aí eu percebi que todo quem eu sou agora é um pouco de cada pessoa que eu tive que me adaptar quando eu era criança. E agora eu tô tentando encaixar um pouco de mim. Tô tentando pensar o que eu gosto, fazer o que eu gosto e evoluir dentro daquilo que eu gosto de fazer e pensar e aprender, né? E era essa a reflexão que eu queria fazer, da gente fazer um cálculo da nossa vida e perceber quanto da nossa vida foi feito conscientemente, foi evoluído
eu quis aprender aquela coisa, eu quis fazer aquela coisa, e por aí vai, né? Isso foi uma reflexão que veio na minha mente, porque a minha infância não foi nada ruim, tá? Foi bem normalzinha, eu não sofri em momento nenhum, não tive nenhum problema. Só que eu percebi que eu tive esse aspecto. Eu sempre me adaptei ao outro. Eu sempre estava tentando me encaixar em certas situações e não tinha muito eu, não tinha quem eu era. Então eu fui criado, não sei se eu posso dizer como um quadro em branco, porque eu sempre tinha que me adaptar aos outros. Então alguma coisa eu ia absorver de alguma forma ou de outra, eu ia ter que absorver, porque quando você é criança o seu cérebro ele é meio que aberto, você absorve tudo que você vê. Então, como eu tinha que me adaptar aos outros, eu devo ter absorvido muitas coisas que eram dos outros e não minha. Eu não tenho a minha personalidade, a minha identidade. Apesar de que a identidade é formada por muitas coisas, né? Mas era isso aí que eu queria dizer. A minha reflexão foi essa. Como sempre, esse canal aqui é uma conversa. Deixa aí no comentário o que você acha. Se você concorda, não concorda, como que foi a sua infância. E é isso. Deixa o like, se inscreve. Assiste esse vídeo que eu vou deixar aqui. E é isso, seja feliz, forte e saudável.